Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. Boa tarde também para o assinante Claro, para o assinante NET, que agora tem o canal à disposição nas suas redes, podem assistir por aí, além do modo tradicional. O programa passa simultaneamente na TV, como você está acostumado a ver, e no Facebook, que é uma rede na internet. E se além disso você quiser ver o programa outra vez ou tirar uma dúvida, você pode ir no YouTube, na página do programa Mercado Futuro, que esta entrevista que eu vou começar agora estará lá daqui a alguns dias. Às vezes vai mais rápido, às vezes demora uma semana, mas ela vai para a página do programa Mercado Futuro. Bom, o assunto é recorrente, mas é importante falar disso. Época de mudança de governo, tanto o governo do Estado como o governo federal. Uma guerra comercial aí entre Estados Unidos e China. Eu achava que isso aí ia acabar em pizza, ou em pastel, ou em hambúrguer, batata frita, mas ainda não acabou. Então, educação financeira, esse é a questão. O que fazer com o seu dinheiro, como investir o seu patrimônio, qual a maneira de diminuir riscos. Bom, aqui já tem uma meia dúzia de perguntas, já dá para mais de um programa. Meu entrevistado é o educador financeiro Fabrício Guerato, está aqui ao meu lado. Muito obrigado. Com esse óculos ele está com ar professoral. Boa tarde. Fica sério, né? Fica, com cara de seriedade. Então, por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta que não é combinada. O cara tinha uma casa para vender, um imóvel. Certo. 3 anos, à venda. Ninguém se interessava. Agora apareceu um comprador. O que ele faz? Vende, espera entrar outro governo? É melhor não correr esse risco? Qual é a sugestão que você daria? Bom, vamos lá. O imóvel, quando ele está fechado, ele vai te dar algum custo. Ele vai te dar um IPTU, né? Se for um apartamento, ele vai te dar condomínio. E ele vai estar, de certa forma, perdendo valor porque ele está ficando mais velho, né? Então, o valor do aluguel do imóvel novo, obviamente, é diferente de um imóvel de 10, 20, 30 anos. E a outra coisa, o quanto seu dinheiro está parado e ele poderia estar rendendo. Então, assim, não conhecendo exatamente qual o caso que você está supondo, mas, a princípio, ele tem que vender e, com esse dinheiro, fazer um planejamento. Principalmente quem tem um único imóvel. Isso no Brasil acontece muito. Aqui a gente tem o sonho da casa própria, né? Minha mãe sempre fala, Fabrício, você não vai comprar um imóvel? Eu falei, não, nem agora e talvez, até o fim da minha vida, talvez não tenha nenhum único imóvel. Mas ela tem aquela noção de que se você tem um tijolo, você tem algo concreto. Se você tem dinheiro no mercado financeiro investido, você está correndo um grande risco. Isso, na verdade, é uma grande mentira. Então, o imóvel é uma segurança emocional, não necessariamente racional. Então, a dica para esse... suposta pessoa, não sei se é você, Recha, científica, né? Mas venda e faça um planejamento, principalmente porque muita gente tem todo o seu patrimônio imobilizado em imóveis. Quantas pessoas não têm um único bem que é um imóvel? Então você tem 100%, né, do seu patrimônio imobilizado. Amanhã ou depois você tem uma dificuldade financeira, você não tem nada, você tem um imóvel. A questão é a seguinte, que eu acho que você podia explicar para o telespectador comum, acho que eu até tenho uma vaga ideia. Por exemplo, a questão do imóvel é um bem que não é... agora me fugiu o que eu ia dizer. Não pode ser confiscado. Não, ele é difícil de vender. Ele não tem liquidez. Liquidez. É rápida, mas demora, não é uma coisa rápida. Por outro lado, uma aplicação num CDI, num índice Bovespa, eu acho que tem liquidez, num título do Tesouro. Mas o risco é maior, o imóvel dá o risco menor, não tem a ver com risco. Na verdade, a gente tem um conceito errado no Brasil. Quer dizer, se der um terremoto e cair a casa, pronto. Mas tudo bem, você pode até ter um seguro, então você vai ressarcir, mas a gente tem um conceito errado sobre risco.
Por exemplo, a gente fala muito que poupança não tem risco, né? Mas qual foi o único investimento que foi confiscado até hoje? A poupança. Fora isso, a gente tem uma coisa chamada inflação pessoal. Que Você vai explicar direitinho. Exatamente. Então, qualquer investimento que renda menos do que quanto sobe o seu custo de vida, o seu dinheiro está perdendo valor. Então, por exemplo, o imóvel, obviamente, ele sempre é corrigido, né? Geralmente, ele acompanha a inflação. Então, se a inflação no ano foi 5%, se a gente pegar uma média dos últimos 30 anos, claro que deu um boom imobiliário agora nos últimos 5, 10, mas se a gente pegar uma média, ele mais ou menos acompanha o IPCA, que é a inflação oficial medida pelo governo. Porém, a nossa inflação pessoal geralmente é maior do que a inflação medida pelo governo, ou seja, aquele imóvel está valendo menos, né? Ele está conseguindo comprar menos coisas, vamos dizer assim, do que ele conseguiria comprar há 20 anos atrás. Então, por exemplo, vamos supor que com um imóvel você consiga comprar 3 carros 0 quilômetro. Talvez daqui 10 anos você vai conseguir comprar 2 carros e meio, talvez daqui 20 anos você vai conseguir comprar só 2 carros. Porque a valorização do imóvel geralmente acompanha a inflação, que é o IPCA. Só que a sua inflação, o seu custo de vida geralmente é mais alto. O que você chama de inflação pessoal, exatamente? A gente se acostumou com a inflação medida pelo governo, né? Que é o famoso IPCA. O que é o IPCA? O IBGE vai, pega uma lista de quase 450 itens, né? Desde supermercado, gasolina, material escolar, enfim, faz uma média de quanto aqueles preços oscilaram para cima ou para baixo. Qual que é o problema? Diversos produtos que estão naquela lista, com certeza a maioria deles eu não consumo, nem você consome. Então aquela média não serve pra gente. Eu tenho certeza que o seu plano de saúde no último ano subiu pelo menos 10%. Quando sobe pouco, sobe 10. Sobe 10. A gasolina que a gente põe no carro não é o mesmo valor de um ano atrás, né? Ela está agora atrelada ao dólar, então ela subiu. Então o nosso custo de vida, a nossa inflação pessoal, geralmente é bem mais alta do que a inflação medida pelo governo. O que isso significa? Que eu tenho que rentabilizar, né, os meus ativos, o meu patrimônio, o meu dinheiro guardado tem que render no mínimo o quanto está subindo o meu custo de vida. Senão meu dinheiro está perdendo valor. Esse dinheiro que eu consigo comprar X coisas hoje, daqui 20 anos eu vou conseguir comprar metade de X. Tá bom, vocês entenderam o que é, né? Eu vou ao intervalo, converso com o Fabrício Guerato, ele é educador financeiro. Tá dando umas dicas aí para você ver como mexer com o seu dinheiro. Nós voltamos rapidamente, até já. Olá, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso aqui com o educador financeiro Fabrício Guerato, que está nos informando, nos esclarecendo sobre alguns investimentos ou como cuidar melhor do seu patrimônio. Eu perguntaria para ele, vou perguntar, é que me veio outra pergunta, mas vai por ordem. O que é considerado, falei de ouro, etc. O que é considerado um investimento, digamos, equilibrado? Exatamente. Cada pessoa tem um planejamento financeiro próprio. Então, o que vale para mim não vale para você, nem para Maria, nem para o João. Cada um tem um planejamento. Por quê? Cada um está numa idade, cada um tem uma faixa de renda. Um tem filho, outro não tem, um é casado, outro é solteiro. Então, cada planejamento é específico para aquela pessoa. Mas alguns conceitos são básicos. Por exemplo, primeira coisa que você tem que fazer, o seu cofre de emergência. O que é o cofre de emergência? 12 meses da sua despesa fixa tem que estar no investimento com liquidez, ou seja, você consegue vender rápido, se desfazer rápido daquele investimento e sem volatilidade. Ou seja, você não pode colocar, por exemplo, esse investimento na bolsa de valores, porque talvez no momento que você precise retirar, vai estar embaixo e você vai realizar prejuízo, né? Você vai ter prejuízo. Então, por exemplo, você tem uma despesa fixa, vamos colocar um número redondo, R$1.000 por mês. Qual é o seu primeiro objetivo dentro do seu planejamento patrimonial? Atingir R$12.000. Esses R$12.000 é seu cofre de emergência. Se acontecer tudo errado na sua vida, você consegue se manter por 12 meses e reorganizar a sua vida financeira. Só a partir daí você vai começar a diversificar em vários cestos. Então,
30% eu vou colocar em renda variável, 20% eu vou colocar num CDB de longo prazo, 10% eu vou colocar em tesouro direto, enfim, aí você vai fazendo a sua carteira de investimentos, que é uma coisa que o brasileiro erra muito, ele fica tentando acertar o investimento da moda. A gente viu com o Bitcoin, né? No final do ano passado, todo mundo correndo atrás do Bitcoin. Por quê? Parecia que você era burro, né? Nossa, tá todo mundo ganhando dinheiro, menos eu. O que que significa isso? Você está agindo com a emoção. Você não está agindo com a razão. Qual que é a razão? É investimento de algo que eu conheço? Não, nem sei o que é Bitcoin. É investimento de altíssimo risco? É investimento de altíssimo risco. Opa, isso aqui não entra no meu planejamento financeiro. Mas o ser humano, em especial o brasileiro, quer sempre ser esperto, quer sempre ganhar um dinheiro rápido. E a gente ganha dinheiro trabalhando. O investimento é para proteger o nosso poder de compra. Por exemplo, eu sou um cara estável, já vai começar aí, já tenho mais idade que você. Você, por exemplo, qual é o seu investimento? Não quero saber a sua carteira. Por exemplo, você troca muito de namorada. Você vai me causar um problema, né? Ah, não troca? Eu estou inventando aqui. Isso tem custo e tal. Como é que é o seu investimento? Você gosta por exemplo, multimercado? Você investe em LCA? Por exemplo, exatamente, é o planejamento financeiro para o Fabrício, né? Então, eu não tenho filhos, eu não sou casado, eu não tenho grandes despesas fixas, e etc, etc, etc. Então, eu tenho a possibilidade de correr mais risco. Então, quase metade do meu patrimônio está em renda variável, ou seja, na bolsa de valores. Aqui que significa que eu sento lá na minha casa, fico olhando o computador, acho que a Petrobras vai subir, acho que a Vale do Rio Doce vai subir, não. Eu invisto através de um fundo, de fundos. Então, é um fundo que tem vários outros fundos embaixo, com vários gestores renomados. Então, você imagina o seguinte, eu tenho ali 10 gestores, né, porque o mágico do fundo é o gestor, então eu tenho 10 gestores renomados, apesar de rentabilidade passada não garantir rentabilidade futura, mas vamos dizer assim, é uma boa credencial, né? Então você tem 10 gestores renomados com 10 equipes dando todo o suporte. Então eu vou tentar acertar qual ação vai subir ou vai cair, sendo que eu posso ter meu risco diversificado entre 10 gestores já aclamados no país. Então é assim que eu estou em renda variável, não é brincando de cassino, que a gente fala muito isso, investimento não é cassino. Então quando você vai investir em ações, você fala, mas o que você entende de ações? Por exemplo, você imagina um empresário que nos vende. Certo. Ele vai a um banco qualquer e quer investir num fundo de renda variável. Qual é o valor, por exemplo, quando você não conhece, como é o caso que os bancos te oferecem, pelo menos os bancos comuns, não estou falando de fintech, nada disso. Eu não sei, por exemplo, qual é o gestor daquele fundo de renda variável que eu tenho. Qual é o estrategista? Exatamente. Porque quando muda o estrategista, muda tudo, não é Exato. isso? Você falou perfeito a colocação que você fez. Quando você está doente, você vai aonde? Ao médico. Quando você precisa fazer um planejamento financeiro, você tem que ter o seu especialista do seu lado, que é o seu médico das finanças. Mas as pessoas, ou por desconhecimento, ou por quererem economizar, não, eu não preciso, eu sei fazer. Para que eu vou pagar uma pessoa para fazer isso? Não tem lógica, né? Na verdade, não tem lógica você querer, com seu dinheiro, né, que é o seu ativo mais precioso que você trabalhou, você querer fazer algo que aquela pessoa faz o dia inteiro. Então, o planejador financeiro fica olhando o dia inteiro os investimentos. Ele sabe o gestor que trocou de tal fundo. Eu vou te dar um exemplo claro. Tem um banco famoso de investimentos, né, aqui no Brasil, que tem um fundo que é extremamente popular, né? Todo mundo conhece esse fundo. E o gestor desse fundo saiu e abriu o fundo dele. Porque, obviamente, ele era o mágico do negócio. Falou, em vez de eu ficar trabalhando para o banco, eu vou abrir a minha gestora e vou levar. E, realmente, em poucos meses, ele acumulou quase 7 bilhões dentro do fundo dele. Bom, você acha que o banco avisou para os clientes dele que aquele gestor tinha saído? O gerente ligou, olha, saiu o gestor.
quanto mais low profile, melhor. É justamente isso, as pessoas não querem, os bancos não querem que você saiba o que está acontecendo. Então, qual que é, o que é rentável para o banco? Porque o banco, via de regra, ele te oferece o que é rentável para ele, não o que é rentável para você. Então, ele sempre vai te oferecer um CDB, pagando ali 80%, 90% do CDI, porque ele está captando o seu dinheiro barato, então você está emprestando para o banco seu dinheiro barato, e ele também está te dando uma remuneração barata. Só que com aquele dinheiro, ele vai emprestar caro. Então, seja para uma LCI, né, crédito para o mercado imobiliário, uma LCA para o agronegócio, ou seja, um CDB para empréstimos, enfim. Ele sempre vai emprestar o dinheiro caro. A instituição financeira, ela quer captar o seu dinheiro barato e quer emprestar caro. E ganhar nesse spread, obviamente. Então, via de regra, os bons investimentos não estão nos grandes bancos de varejo. E onde eles estão? Eles estão em bancos, às vezes, chama banco de middle market, né? São os bancos menores, os bancos de médio porte. Ou nas corretoras de valores. O que é o ideal? É você ter o seu planejador financeiro ou o seu planejador patrimonial. Geralmente, eles cobram um pequeno percentual sobre o seu investimento, que vale a pena. Eu tenho a minha planejadora financeira, aconselho todo mundo a ter, porque essa pessoa, ela quer que o seu investimento seja o mais rentável possível. Por quê? Porque ela ganha um percentual em cima do seu patrimônio. Então, quanto maior o seu patrimônio, quanto mais ele crescer, mais o seu planejador vai ganhar em cima. Então, ele tem um interesse em comum junto com você. Ok, Fabrício, vamos a outro intervalo e nós voltamos já já. Perfeito. Converso com o Fabrício Guerato, é educador financeiro. E depois do intervalo eu vou dar alguns exemplos de gente que tem propriedade rural, por exemplo, que eu não sei como é que eles fazem, mas vamos ver. Vamos ao intervalo, a gente volta rapidinho. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o educador financeiro Fabrício Guerato, que você já conhece porque já esteve aqui no programa. Por exemplo, conforme combinamos antes do intervalo, um produtor, não precisa ser de boi, pode ser um pecuarista, pode ser soja, pode ser, enfim. Normalmente esse tipo de empresário, ele tem grande parte do capital dele ali na fazenda. Correto. Como é que ele faz para diversificar? Até porque hoje, atualmente, a situação é um pouco diferente. Grande parte dos produtores, eles se autofinanciando. Ou seja, eles têm um capital. Alguns não, depende de banco. Mas ali o dinheiro que sobra para movimentar é muito pouco. Como é que ele pode não... A história da carregar todos os ovos na mesma cesta? Na verdade, não é o produtor só rural, né? Nas grandes metrópoles acontece isso muito com as construtoras. O que acontece? Você mistura o seu capital pessoa física com o seu capital pessoa jurídica. Então você acredita tanto no seu negócio que tudo vira a mesma coisa. Então o dinheiro é único girando em tudo. Qual que é o problema disso? Você está praticamente com 90%, 80% do seu risco em um único ativo. Então vamos colocar primeiro aqui numa metrópole. Eu tenho amigos, donos de construtora, que eles ganharam muito dinheiro agora no boom imobiliário e tiveram que recolocar todo esse dinheiro agora também na crise imobiliária. Por quê? Porque eles não têm um planejamento financeiro, então eles agem com a emoção, não com a razão. Qual que é o correto? Esse dinheiro que eu ganhei, esse lucro, já não pertence mais à empresa, vai para a minha pessoa física, para o meu planejamento financeiro. E a minha empresa vai ter que girar com esse capital. O produtor rural, mesma coisa, muitos têm 70%, 80%, 90%, alguns 100% alocados na sua propriedade rural. Porque ele acredita tanto naquele business, ele tem tanta paixão pela terra, que ele usa a emoção e não a razão. Então ele precisa aprender a diversificar, porque pode ter um problema seríssimo numa safra, pode ter um problema seríssimo em 2 safras, a gente pode ter um problema de uma febre nova que surja, enfim, são fatores que não estão sob o nosso controle. Pode ter um governo novo, né, daqui 4 anos que comece a ter uma nova legislação sobre a terra, um governo mais populista, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer.
O que a gente sabe é, nunca você pode ter 90%, 80% alocado num único ativo. Isso é um risco tremendo. É por isso que tantos produtores rurais, às vezes acabam quebrando. Você fala, mas como? A pessoa tinha tantas terras, como é que pode quebrar? Por quê? Estava tudo alocado, ele não usava a razão, usava a emoção. Ele tinha que ter ali um CFO, né? um planejador financeiro, enfim, alguém ligado a finanças, usando a racionalidade, porque aquela pessoa não tem amor por aquele business, ela enxerga a razão, o que é correto fazer com a razão, não com a emoção. E você falou dos fundos aí, outro dia eu li, voltou-se a falar em fundo imobiliário. O que aconteceu com os fundos imobiliários? Eles deram uma... Teve uma crise no setor? Na verdade, assim, a gente teve um negócio do investimento da moda, né? Teve um determinado momento que os fundos imobiliários eram o investimento da moda. Todo mundo queria fundo imobiliário. O que aconteceu? Muitos desses imóveis começaram a ter vacância, ou seja, começaram a ficar desalugados. Desalugados. Eu entrevistei alguém que você me trouxe aqui. Exatamente. Então ele ficou desalugado, obviamente não tem rentabilidade, cai a rentabilidade, o valor da cota do fundo, etc, etc. Então tá, explica, vamos ver se é isso mesmo. Fundo imobiliário é um dinheiro que você dá para um fundo, esse fundo ou compra um galpão e aluga para a Ambev ou sei lá para quem, é isso? Exatamente. É um aluguel de longo prazo, teoricamente não é caloteira, a Ambev vai te pagar, né? Sim. E a renda é dividida ali por quem deu dinheiro para esse fundo, é isso? Exatamente. O que aconteceu? No passado teve essa vacância. E aí agora, até quem foi o gestor foi quem a gente trouxe aqui, o Telêmaco Genovese, né, que foi o precursor desse novo fundo imobiliário, que chama Fundo Imobiliário de Contrato Atípico. O que é um fundo imobiliário de contrato atípico? Você amarra, né, aquela empresa por 10 anos. Então vou dar um exemplo claro aqui para todo mundo entender. Então vamos supor que a Ambev tem um galpão lá de logística avaliado em 30 milhões de reais. Bom, aquele dinheiro obviamente está parado, está alocado naquele galpão. O que ela faz? Ela vende esse galpão por 30 milhões de reais, ou seja, ela se capitaliza, ela faz um contrato de aluguel atípico, então ali por 10 anos ela se compromete a pagar, e se ela quiser sair antes disso, ela vai ter que pagar até o final do aluguel. E com isso, geralmente esse contrato atípico é 1%, 0,9% do valor do imóvel. Então o fundo acaba tendo uma segurança em ter comprado aquele, porque ele já compra algo alugado. E alugado por 10 anos. Então ficou muito mais seguro hoje você investir num fundo imobiliário de contrato atípico. Os típicos, teve uma crise, é isso? Teve uma crise, porque com a crise imobiliária teve a vacância. Outra coisa. Tesouro direto é uma boa alternativa? Ainda não? Então, agora voltou a se falar muito de tesouro direto, né? Voltou a ser o investimento da moda. Olha, o tesouro direto, enfim. É o que há. Vamos primeiro, assim, algumas coisinhas. Quem tem pouco dinheiro, por exemplo, eu tenho ali 10 mil reais, né? Não vai fazer grandes diferenças se está na poupança ou se está no tesouro direto. No fim das contas, a diferença é mínima. O que você tem que se concentrar é em gerar riqueza, em aumentar esse montante. Aí depois você começa a falar, não, agora tem que aplicar no tesouro, agora tem que estar num fundo, agora tem que estar numa LCI, enfim, aí você faz o seu planejamento financeiro. Mas o tesouro direto, primeira coisa, você pode perder dinheiro dependendo do título que você investe. Isso as pessoas não falam, né? Tem muito título? Tem alguns títulos. Você pode fazer pré-fixado, pós-fixado, você pode fazer atrelado ao IPCA, né, que é a inflação, você pode fazer atrelado à Selic, a taxa de juros. Então você tem que fazer o investimento correto, você precisa entender um pouco o tesouro direto. É a mesma coisa que eu ir numa loja e falar, eu quero roupa. Não, o que você quer? Você quer uma camiseta? Você quer uma calça? Você quer um casaco? O tesouro direto é a mesma coisa. Que tipo de título você quer? Para o vencimento quando? 2021, 2025? Então tem diversos títulos, porém no site do Tesouro você consegue fazer diversas simulações para você ter uma ideia da sua rentabilidade. Então esse é o Tesouro Direto, mas não é que você vai salvar a sua vida porque existe o Tesouro Direto.
Não é assim. Tesouro Direto é um dinheiro que você empresta para o governo. Exato, o CDB é o dinheiro que você empresta para o banco para ele ganhar em cima de você. O Tesouro Direto é o dinheiro que você empresta para o governo e ele te paga uma remuneração em cima disso. É seguro? É seguro, porque se o governo quebrar, já quebrou as empresas, já quebraram os bancos, já quebrou todo mundo. Geralmente o governo é o último a quebrar. Então é seguro. A gente espera que não quebre. Exatamente. Né? E essa transição agora, nesse momento de mudança de governo, agora daqui a 1 mês e meio, é um momento de cautela para o investidor? Fica onde está, espera o ano que vem? Na verdade, assim, a gente precisa se acostumar a sempre investir na baixa e vender na alta. Sim, quando Eu vou colocar um exemplo meu, né? Eu gosto sempre de citar isso, porque você fala dos outros, mas eu tinha um investimento que estava atrelado ao dólar, né? Então, esse investimento eu comecei com o dólar, estava 3,12, 3,13. E, obviamente, o dólar chegou a 4,20. Chegou um momento que eu preciso vender esse ativo, porque ele já valorizou. Não importa que o dólar vai chegar a R$5, não importa, ele já valorizou. A gente não pode ser ganancioso. Então, se ele já valorizou e na época a bolsa ali deu uma barrigada, né? Estava numa queda, o que eu faço? Eu faço uma readequação, um rebalanceamento. Eu tiro um pouco desse ativo que já valorizou e coloco nesse aqui que está embaixo. Então, respondendo a sua pergunta, agora é um momento que a expectativa é muito boa. Né? Espera-se que o novo governo consiga aprovar as reformas. Aprovando as reformas, vai entrar muito investimento no país, principalmente capital externo. Começando a entrar capital externo, retomando a confiança, a gente vai aumentar a nossa nota nas agências de risco, né? Porque que acontece? Muitos fundos de investimentos do lado de fora não podem investir no Brasil, mesmo que eles queiram. Eles precisam ter pelo menos 2 notas boas de agência de risco, né? A Fitch, a Moody's, essas agências. Então, melhorando todos esses fatores, se o governo Bolsonaro conseguir aprovar todas as reformas, e por enquanto tudo leva a crer que conseguirá, vai começar a vir esses investimentos, né? Começarão a vir esses investimentos e começará a vir capital de fora. Isso, obviamente, fará as ações subirem, né? Então, por isso que ele mandou um e-mail dizendo que é um bom momento e rápido para entrar no índice Bovespa. Nosso tempo acabou. A minha conclusão aqui é desoladora. Você tem que contar, me parece que tem que ter um educador financeiro para te ajudar. Planejador financeiro. Planejador financeiro. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado. Até a próxima. Sucesso aí na sua investida. Muito obrigado. Financeira e muita rentabilidade. Com certeza. Gente, é isso aí. Até o próximo programa. Tchau, tchau.